A Polícia Federal avança em um acordo de colaboração com Mauro Cid após ele ser ouvido por mais de 9 horas sobre a situação da negociação de joias recebidas por Jair Bolsonaro de autoridades estrangeiras. O ex-ajudante de ordens prestou depoimento ontem à Polícia Federal em Brasília, enquanto o ex-presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro decidiram ficar em silêncio. Para a defesa do casal, o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal deveria ser enviado para a primeira instância, uma vez que nenhum dos dois tem foro privilegiado. Outro ouvido nessa quinta-feira foi o advogado Frederico Wassef, responsável pela compra do Rolex que havia sido vendido por Mauro Cid e o pai dele, Mauro Lorena Cid, nos Estados Unidos. A gente tem mais informações chegando de Brasília. Vamos dar uma olhada primeiro na indumentária, no look de João Pedro Melo, porque ele diz muito sobre a sexta-feira, como ela vai ser. Graças a Deus, ele tá usando uma camiseta polo, amarela. Ok, é uma camiseta mais arrumadinha. Sinal, hein? Mas ainda assim não é terno, não é gravata, quer dizer... Um patriota, né? É muito provável, um patriota. Ele tá de amarelo, a Sheila tá de verde, ficaram lindos. A gente combinou. O microfone da Band News FM azul e branco, então tá ótimo. Sinal de que a gente pode ter uma sexta-feira um pouco mais tranquila, porque a quinta foi super tumultuada e cheia de informação, né, JP? Bom dia. Exato, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, que a gente chamou aqui em Brasília de super quinta, né? Era uma quinta-feira de muitos depoimentos, pelo menos 8 que seriam colhidos simultaneamente pela Polícia Federal, mas que a gente também antecipou que poderia ter aquela questão que foi justificada por Jair e Michele Bolsonaro, de que o Supremo Tribunal Federal não é a esfera competente para analisar os processos do ex-presidente, já que ele perdeu ou perderia o foro privilegiado. Então, essa foi a justificativa, né, de Michele e Jair Bolsonaro para não prestarem depoimento ontem, de que não cabe mais ao ministro Alexandre de Moraes autorizar ou desautorizar qualquer tipo de situação referente ao processo deles, e que essas questões devem ir para a primeira instância. O fato é que ontem a gente teve ali depoimentos importantes de Mauro Cid e do general Lorena Cid. Foram depoimentos que duraram bastante, praticamente até o início da noite, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, e a corporação já disse ter informações suficientes, então, para descobrir o destino do dinheiro no escândalo das joias que envolve Jair Bolsonaro. O ex-presidente e outros 7 envolvidos, então, tentaram ser ouvidos ali na Polícia Federal. Claro, alguns deles ficaram em silêncio, né? E a gente teve também uma justificativa do Fábio Van Garten, que é ex-secretário de comunicação e agora advogado de Jair Bolsonaro, dizendo que nada justificava o depoimento dele, já que ele era um dos defensores do ex-presidente, que por isso ele também não falaria à corporação. Procuradoria-Geral da República não reconhece a competência do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes nessa investigação. Essa também foi a justificativa de Jair e Michele Bolsonaro, portanto, mantendo o silêncio dos dois. A Polícia Federal destacou o seguinte, que esse silêncio já era esperado e que não atrapalha a condução do inquérito. E aí a gente teve, então, o ex-ajudante Mauro Cid, o pai dele, o general Lorena Cid, dando declarações consideradas importantes. Mauro Cid prestou depoimento por mais de 9 horas e, segundo a Polícia Federal, se mostrou disposto a colaborar com as investigações. E aí a gente entra na parte da delação premiada. Essa continua de pé, ainda há uma possibilidade de negociação a respeito desse tema. O pai dele, Lorena Cid, foi confrontado sobre o material que foi encontrado nos celulares apreendidos. Em uma dessas mensagens, Lorena Cid diz a Bolsonaro o seguinte, que quer se encontrar com o ex-presidente para entregar $25 mil em espécie. Os investigadores disseram que o general foi evasivo sobre essa questão, só que, obviamente, isso ainda está sendo investigado. Outro que também prestou depoimento, só que aí em São Paulo, foi o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Ele é acusado de recomprar um relógio Rolex que tinha sido vendido nos Estados Unidos depois de uma determinação do Tribunal de Contas da União para a entrega dessa joia. E aí ontem, quando chegou lá na Polícia Federal, ele ficou até bravo, né? Disse que jamais fugiu de responsabilidades e admitiu mais uma vez que sim, recomprou esse item de luxo. Eu estou absolutamente tranquilo, jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito e tenho sido vítima de fake news, infelizmente, por parte de alguns jornalistas que não têm o máximo respeito à imprensa brasileira e a cada um dos senhores. Mas, infelizmente, eu tenho sido perseguido no pessoal por alguns jornalistas que não têm comprometimento com a verdade. E eu vou aqui dizer a minha revolta. Eu, Frederico Wassef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás.
Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho. Eu desafio um dos senhores. Me mostre uma gravação, uma fala minha, aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio. Jamais. Pois é, e aí ontem aliados do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvidos pela gente ali no PL, disseram o seguinte, que a combinação do depoimento era de ninguém falar nada, nem com a imprensa, nem mesmo com a Polícia Federal, só que Frederico Wassef não cumpriu a primeira parte, ou melhor, a segunda parte, né, de não falar com a imprensa. Bom, todos esses depoimentos ocorreram ou ocorreriam de forma simultânea, exatamente para evitar uma combinação de versões entre os investigados, e para a Polícia Federal, Jair Bolsonaro usou a estrutura do governo para desviar esses presentes de alto valor e para enriquecer de uma maneira ilegal. O ex-presidente nega as acusações e diz que recebeu presentes personalíssimos, que não seriam propriedade da União. Essa é uma questão que também gera polêmica, primeiro porque a defesa alega que há um hiato ali entre 2016 e 2018 a respeito dos presentes personalíssimos, só que o Tribunal de Contas da União é enfático em dizer que presentes personalíssimos não tratam a respeito dessas joias, apenas a respeito de perfumes, vestimentas, entre outros pequenos presentes. Então, esse é o ponto nesse momento. Essa questão continua em investigação, mas tivemos depoimentos importantes ontem aqui na Polícia Federal. Eu não sei exatamente de quem o Wassef está falando. O que eu sei é que ele conversou com a Andréa Sadi no mês passado e disse, aspas, a respeito do Rolex. Nada. Nunca vi esse relógio. Nunca vi joia nenhuma. Nunca na minha vida. Desafio a provarem isso. Falo e garanto. Fecha aspas. O Wassef ele tá dizendo que a Sadi inventou essa aspa, essa frase está entre aspas, né? Ele conversou com a jornalista e ela publicou essa frase, não foi nem em off, no blog dela. Então o que ele tá dizendo é que ela tá mentindo. Ela inventou essa frase, tirou da cabeça dela. Aí depois, horas depois, não foi nem dias, se não me engano foi no dia seguinte, apareceu lá o recibo, né, de compra. E aí a partir daí, numa entrevista ao vivo, ele afirmou, não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos. Só falarei disso em uma entrevista ao vivo. Ele estava numa entrevista. E aí mais tarde, não tendo mais como negar, disse que foi sim aos Estados Unidos para comprar o relógio naquela fala esquisita que ele disse... a passagem, não sei o que lá, isso eu vou mostrar mais tarde. Como não adianta vocês me perguntarem o número do meu assento, da passagem, o horário. Isso eu não sei, não vou dizer. Como se alguém tivesse interessado se ele comeu peixe ou frango no voo para Filadélfia, né? Então foram 3 as versões. A primeira, a de que ele não sabia que diacho de relógio era esse. A segunda, a de que ele não negava e nem confirmava. E a terceira, ele confirmando que foi lá e comprou o relógio. E ainda querendo ser ressarcido pelo Estado brasileiro depois de ir lá e pagar os $50 mil. A impressão que dá é que ele está tentando ocupar esse espaço, né? Porque não era o combinado, não era que eles falassem, que nenhum dos depoentes de ontem falasse com a imprensa. Foi lá e fez. E tudo uma questão semântica, parece, Megali. Assim como nessa história aí do voo, do horário, do assento, não sei o quê. Repare no que ele disse ontem. Eu desafio a encontrarem uma gravação em que eu diga que não comprei o relógio. Primeiro, não tem gravação dessa história dessa entrevista com a Sadi. Claro. E não é exatamente o que ele fala. Ele fala, relógio? Nunca vi, nem sei o que é. Quer dizer, ele não fala que não comprou. Você vê, parece só, sabe aquelas coisinhas só pra confundir, só pra ocupar espaço mesmo. E se alguém confrontar, ele vai dizer, olha, eu pedi a gravação. Tem gravação? Não tem. Sabe? Esse tipo de, picuinha. De covardia, disso né? Que se trata. De covardia, que é mais ou menos... Tratando um assunto tão sério, dessa forma jocosa até. Isso é tirar sarro da gente. Ô, João Pedro, obrigado pelas informações. Posso só uma perguntinha para o JP? João Pedro, a defesa de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro segue insistindo que esse inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal deveria ser enviado para a primeira instância. Exato. Uma vez que nenhum dos dois tem foro privilegiado e tal. O ministro Alexandre de Moraes já explicou que isso sim cabe ao Supremo Tribunal Federal, porque seria parte de uma investigação maior, mais ampla. Portanto, esse episódio das joias estaria contemplado nessa investigação mais ampla. O que deve acontecer nesse sentido? O que você já apurou? Se fala nos bastidores? Tem, de fato, essa possibilidade de ir para a primeira instância?
Olha, tudo depende de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E isso, inclusive, foi levantado pelo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ao longo dessa semana. Que em algum momento o plenário do Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir sobre isso. Se manda as investigações para a primeira instância ou se não. Só que há um perigo, né? Se você envia essas investigações para a primeira instância, muitas das provas, de repente, do que foram colhidas ali para o período anterior a esse envio, elas acabam sendo perdidas ou invalidadas. Então, há uma questão que tem que ser observada. Por enquanto, o Supremo não tem expectativa de analisar esse envio dessas provas, investigações, ou o que quer que seja para a primeira instância, e Jair Bolsonaro continua sendo investigado, sim, pelo STF, por conta exatamente de fazer parte de uma investigação maior. Então, esse é o ponto no momento. Não há nenhuma perspectiva de que o Supremo envie essas questões, por enquanto, para a primeira instância. Claro, isso tem que acontecer, é um processo natural, a gente viu isso acontecer em investigações contra a ex-presidente Dilma, contra o ex-presidente Michel Temer. Há um prazo ali de que no máximo em 3, 4 meses seja enviado para a primeira instância. Isso a gente está falando depois que o presidente deixa ali a presidência da República. Mas nesse caso, por ser uma investigação maior, não está na perspectiva do STF até o momento.